E aí, meus amores, belezinha? Tudo certinho? Vamos fazer a correção dessa atividade, tá? Que eu passei para casa. E aí vocês façam as considerações de vocês, anotem, né? Anotem as dúvidas. E se vocês tiverem algo ainda para comentar, né? Depois dessa correção, vocês me enviem aí por mensagem, né? Pelo e-mail ou ainda na plataforma, ok? Tô com muita saudade de vocês, gente. Só para dar um adendo aí, uma observação à parte. Bom, então aí no número 1, né, eu havia pedido para que vocês fizessem a leitura desse texto, que eu ainda não falei nada, né, que era, não especifiquei qual gênero seria, mas já que a gente está tratando de fábula, né, é bem capaz desse texto ser uma fábula, e a gente vai perceber pelas indicações do próprio texto, a começar pelo personagem, né, que logo no início aí do título tá assim, a rã sábia. Então a gente vê que pode perceber que é um personagem, que é um animal, né, que tem um animal como personagem, que tem uma característica humana, né, tem aí um adjetivo sábia, né, que é atribuído aos humanos, né, e não aos animais. Então a gente sabe que as fábulas, né, elas têm como característica, apresentam como característica personagens que são animais, com características humanas, né? Bom, então vamos lá. A rã sábia. Era uma rã gordinha e um tanto quanto invejosa que vivia num lago próximo a um grande e viçoso pasto. Certo dia, essa pequena rã avistou de longe um boi naquela planície de mato rasteiro e verde. Mesmo de longe, ela notou como era grande, forte e imponente aquele bicho. Pensou consigo mesmo em voz alta: quero ser que nem esse boi. Com certeza os outros animais menores do que eu vão me respeitar. Assim, pequena, frágil, ninguém tem medo de mim. Tô até me vendo nessa rã aqui, né? Porque eu também sou pequena. Bom, o boi, que já estava bem mais perto, atento e bom de orelha, digo bom de ouvido, escutou o que a rã dissera. O mais rápido possível aproximou-se do lago onde a rã estava e disse-lhe: impossível, rãzinha tola. Cada animal tem a sua natureza. A minha é de ser grande, a sua é de ser pequena. Eles têm que nos respeitar da maneira que somos. Todos são diferentes e merecem respeito. Não temos que mudar para agradar ninguém. Lembra da tua irmãzinha que tentou me imitar? Inflou-se tanto que explodiu. Lembro sim, minha mãe disse que ela morreu por querer ser igual a você. Inchou tanto que explodiu, tadinha. Pois é, e parece que você quer seguir o mesmo caminho, né? A rã ponderou. Pulou para lá, para cá, pensou naquela nefasta consequência e desistiu, dizendo: Deus me livre, antes pequena, mais viva do que grande e morta. Os inteligentes aprendem com seu próprio erro. Os sábios aprendem com o erro dos outros. São tão sábios e espertos também, né? Bom, essa é uma adaptação do autor André Marques, tá? Ele fez uma intertextualidade, né? Ou seja, ele se apropriou de uma outra história, de uma outra fábula muito conhecida, né, que é a fábula do Monteiro Lobato, que é a rã e o boi, né, onde a rã também inveja o boi pelo fato de ser grande, né, e aí ela inveja tanto ele, ela quer ser tanto igual a ele, que ela acaba inflando, inchando, tanto que estoura, explode e morre, né, no texto não diz que ela morre, mas poxa, se a rã explode, né? Obviamente que ela, enfim, né? Morre. E aqui nessa história, né? Que é uma adaptação dessa fábula, né? Do Monteiro Lobato. Aqui a rã, ela já tem uma outra, já tem um outro final, né? Um outro desfecho para essa história. Bom, vamos lá. Vamos seguir. O gênero textual fábula tem como característica ser uma breve narrativa, certo? Aqui, ó, narrativa bem pequenininha, então é uma historinha bem pequena, cujos personagens são, na maioria das vezes, lembra que eu falei que nem todos, né? Nem todas as fábulas têm
como animais, não tem, nem todas as fábulas têm como personagens animais, tá? Mas na maioria das vezes, né, animais têm como personagens animais que agem como humanos, certo? Como é o caso da fábula e do boi aí, acima, né, na história acima. A fábula apresenta ainda uma moral, um ensinamento que adverte o leitor. Lembra que eu falei da moral que tem origem, né, das poesias didáticas, de levar o leitor, né, a aprender algo com aquilo, né, aprender a ser uma pessoa melhor, né, a aprender com esses textos. Bom, identificada a moral no texto, qual é a moral do texto? Tá lá abaixo, bem explícito, né? Os inteligentes aprendem com o seu próprio erro, os sábios aprendem com o erro dos outros, né? Identificada a moral no texto, explique como você pode aplicar na sua vida. Como é que você pode aplicar, né, se apropriar dessa moral desse texto e aplicar na sua própria vida? Basicamente, né, cada um respondeu aí, né, teve sua resposta pessoal, mas de uma maneira geral, né, a gente não cometer os mesmos erros que os outros, certo? Se a gente vê uma pessoa que está fazendo alguma coisa errada, a gente não vai fazer aquilo que a pessoa fez. Por quê? Porque a pessoa, né? A gente vendo que a pessoa que não deu certo aquilo que a pessoa fez, né? Não vai dar certo com a gente também. Se é uma coisa errada, vai ser uma coisa errada para todo mundo, certo? É igual aquele ditado que a mãe da gente fala, né? Quando a gente fala, ah, mãe, mas se... Como é? Ah, mãe, mas o fulano fez, por que eu não posso fazer também, né? Aí a nossa mãe fala, né? Se fulano enfiar a cabeça embaixo no trilho do trem, pro trem passar, você vai fazer a mesma coisa? Se fulano se jogar na ponte, você vai fazer a mesma coisa que ele? Não vai, né? A mãe da gente tem algumas expressões dessas aí que, né, que fazem muito sentido, né? A gente não ir com os outros, né? Maria vai com os outros, né? Bom, seguindo, número 2, o título da fábula A Rã Sábia traz em si um adjetivo, uma palavra que caracteriza seu comportamento e suas ações na narrativa. Que palavra é essa, né? Se a gente for ver a estrutura desse, né, se a gente for ver esse título, né, A Rã Sábia, a gente pode perceber que sábia é uma palavra que está caracterizando rã, né, a palavra rã, que caracteriza também, né, sábia, também caracteriza o comportamento e a ação da rã na narrativa, na história. Então, no texto, qual seria esse comportamento, né? No primeiro momento, né, ela avista o boi e ela sente inveja dele, né? Mas aí ela começa a refletir, né, e o boi também ajuda ela a chegar a essa reflexão, né? O boi tem aí uma participação importantíssima para a decisão dela final, né? Por meio do diálogo que ela trava com o boi, ela percebe que ela está fazendo errado, que ela está agindo errado, que a inveja não vai levar ela a lugar nenhum. Além disso, né, que a inveja vai levar ela para um lugar ruim, né, que vai levá-la à morte. E ela não quer isso. E ela mesma se indaga, né? E ela mesma decide, opta, né, por aceitá-la do jeito que ela é, certo? Então, esse sábia é muito em razão disso, é muito por conta disso, né? Ela está aprendendo com o erro dos outros e não com o erro que ela não cometeu, né? Vamos dizer assim. 3. Assinale as opções que indicam os principais conflitos na ordem da narrativa. Então, aí, para quem teve dúvida, né, nessa questão, é uma questãozinha de marcar. Então, só uma está certo aí. Então, na ordem, né, dos conflitos, o que é o conflito, né? É o andar da narrativa. Sem conflito, a narrativa não anda, a narrativa não acontece nada, né? À medida que a gente vai lendo a história, coisas vão acontecendo. Então, essas coisas que vão acontecendo são chamadas de conflitos, né? Então, qual é o principal conflito
na ordem aí da narrativa. Quando o boi ouve a rã e quando a rã avista o boi na planície? Não, né? Quando a rã diz que ninguém respeita e quando ela explode? Não, ela nem explode, né? Bom, quando a rã avista o boi e quando ela diz que quer ser igual a ele. Então, esse é o primeiro conflito. Podem marcar o X nessa, que essa é a questão correta, tá? Quando a rã avista o boi, né? E quando ela diz que quer ser igual a ele. Ela nem fala ainda com o boi, né? Ela avista ele, né? E diz que quer ser igual a ele. Então, o começo da narrativa todo é esse, né? E aí, quando o boi aconselha a rã, não. Esse daí, quando o boi chega a aconselhar a rã, aí é o clímax da narrativa, né? Não é o conflito, tá? Bom, número 4. Qual é o clímax da narrativa? Um momento de maior tensão. Acabei dizendo a resposta, né? Quando a rã, alertada pelo boi, reconsiderou a ideia de ser grande. Quando o boi lembra a rã do motivo da morte da irmã, ou quando a rã pula de um lado para o outro pensando, né? Bom, quando o boi quando o boi lembra a rã do motivo da morte da irmã, certo? Quando a rã, alertada pelo boi, reconsiderou a ideia de ser grande, tá mais para o desfecho da narrativa, né? Ou seja, tá mais para a situação final, né? Para a conclusão da narrativa. Então, quando o boi lembra a rã do motivo pela morte de sua irmã. Então, esse é o conflito, né? O momento de maior tensão, porque aí é quando ela reconsidera, né, o fato dela ter inveja, né, e tal, que isso não vai levar a lugar nenhum. Aliás, vai levar para um lugar muito ruim, né? Bom, seguindo. 5. Qual é o desfecho da história? Aí sim, né? Qual é o final da história, né? O que acontece no final, né? Como situação final da narrativa. A rã continua com a ideia fixa de querer ser grande? Não. A gente sabe que ela reconsiderou, né? A rã desiste da ideia de ser grande porque foi alertada sobre o destino trágico da irmã, certo? A rã aprendeu com o seu próprio erro? Não, ela não chegou a errar. O boi e a rã conversam e chegaram a um entendimento. Poderia até ser se a rã desiste da ideia de ser grande porque foi alertada sobre o destino trágico da irmã, tá mais completa, né? Então essa é a questão certa. Beleza? Qual é o tipo de narrador que conta a história da fábula? Quais são os tipos de narrador que nós temos, né? Temos o narrador personagem, temos o narrador personagem, que normalmente é em primeira pessoa, né? Temos o narrador observador, que é em terceira pessoa. Temos aquele narrador que ora ele participa e ao mesmo tempo, né, narra de uma maneira distanciada. Então, qual seria, né, o narrador? Era uma rã gordinha, então é alguém que conta a história em terceira pessoa, que conta a história de alguém, né, da rã, sobre a rã. Não é a própria rã que está contando a história dela, certo? Então é alguém, percebam que na narração, né, há um distanciamento, né, entre os personagens e a pessoa que está contando, né, que está enunciando aí a história, né? Beleza? Então, qual é o tipo de narrador? É um narrador observador, certo? Explicando por quê, já comentamos. 7. Que adjetivos, características e qualidades, né, você, aluno, pode atribuir ao boi e à rã, tendo em vista o comportamento deles, né, na fábula? Por que podemos adjetivar a rã como sábia e não como inteligente? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, né? Que adjetivos a gente pode atribuir ao boi, nesse caso aí, relendo a fábula, né? A gente pode atribuir ao boi primeiramente. O boi é um ser, né, imponente. Então, no próprio texto, né, ele traz, né, adjetivos que se referem ao boi, certo? Ó,
grande, forte, imponente. Tá vendo? Mesmo de longe, ela notou como era grande, forte e imponente. Grande, forte, imponente, certo? Bom, aí, já que ele foi um camarada, né, que fez esse discurso, né, esse belo discurso aí falando, né, alertando, né, a Ranzinha para o próprio bem dela, ele também pode ser um cara bondoso, né? Pode ser um gentil, né? Atencioso. Aí vocês vão fazendo aí, né? Vão considerando a forma como vocês interpretam o boi também, certo? E a rã? A rã, ela é invejosa num certo momento da narrativa, né? Mas aí depois você pode perceber que ela pode ser uma rã reflexiva, uma rã pensativa, uma rã assustada, não sei, vocês que vão fazer aí, vão atribuir as características que vocês considerarem para a rã, né? A rã sábia, né? Que está aí no próprio título da fábula. Enfim, por que podemos adjetivar a rã como sábia e não como inteligente? Bom, então por que podemos adjetivar a rã como sábia e não como inteligente? Porque o próprio texto já diz, né, e aí se a gente for ver lá na moral da história, na moral explícita da história, nós podemos ver, né, que os inteligentes aprendem com o próprio erro. Então, qual é a diferença entre ser inteligente e ser sábio, né? Ser sábio, o sábio ele é inteligente, mas o inteligente não necessariamente seja sábio, né? O que acontece? Os inteligentes, eles erram, né? Eles aprendem com o erro, e o sábio não. O sábio, ele sabe o que é errado, o que é certo. Então ele vai aprender, mas ele sabe, mas ele vai aprender com o erro dos outros e não com o dele, né? Então, por que a gente pode considerar a rã como sábia e não como inteligente? Porque ela aprendeu com o erro dos outros e não com o dela mesmo, certo? Então, 8. Retira do texto trechos da fala da rã, do boi e do narrador, certo? Então, a gente sabe que nos diálogos, né, travados entre o boi e a rã, né, normalmente, né, quando a gente usa um discurso direto, ou seja, quando a gente apresenta a fala do personagem no momento em que está acontecendo, né, a gente utiliza um recurso do travessão. Então, quando a gente tem, né, essa figura, né, esse sinalzinho que é o travessão, né, a gente já sabe que indica ou pode indicar a marca da fala de alguém, né, travar a fala de alguém aí. Então é só você retirar a fala do boi, né, o exemplo da fala do boi e o exemplo da fala da rã, certo? 9. Qual é a função do travessão nessa fábula? Já respondendo, né, na questão 8, né? Qual é a função do travessão na fábula? O travessão é um sinal, né, que marca um discurso direto, né, que marca a fala do personagem no momento em que está sendo proferida, no momento em que está sendo anunciada, né, ou falada, dita, né? Bom, na 10 era para vocês criarem uma fábula, né, a partir dos conhecimentos que vocês já adquiriram em relação a isso, né? Desde a primeira aula nós estávamos falando, né? Nós falamos sobre a fábula, que é um texto curto que tem como principal característica, né, animais que assumem características humanas, né? E tem uma moral no final. Então, era para que vocês produzissem, né? E eu vou até pedir, se vocês pudessem postar essas fábulas que vocês fizeram, né? Postar mesmo na plataforma, podem postar na plataforma ou podem me mandar por e-mail também, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido,
beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima.